Olha, nós chegamos mais uma vez até você com o programa Andando com Cristo aqui na TV Grandourados. Esta oportunidade que nós temos de levar a palavra de Deus até o seu lar através aqui do programa Andando com Cristo. Este programa é da Igreja Presbiteriana de Dourados, como você já sabe. E nós temos a alegria também de fazer o convite para você, para a sua família, para estarem conosco nas nossas programações, a programação da TV Grandourados ou da Igreja Presbiteriana de Dourados. Todos os domingos nós temos às 9 horas da manhã a escola dominical e às 19 horas o culto. E esta é a programação do domingo. Na quarta-feira nós temos o estudo bíblico às 19 horas e 30 minutos. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo. Estudar a palavra de Deus sistematicamente é uma das grandes carências do homem moderno, da igreja moderna, da família moderna. Sem conhecer a palavra de Deus, você fica sem rumo na sua vida. Você não sabe de onde veio, o que está fazendo aqui, nem para onde vai. Ao estudarmos a palavra de Deus, o nosso coração, a nossa alma encontra em Deus segurança, paz. E é na palavra de Deus que nós encontramos o plano da salvação de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, uma das grandes carências do homem moderno é estudar a palavra de Deus. Toda quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, nós estamos estudando a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo. Na escola dominical, domingo de manhã, nós temos um momento coletivo com todas as famílias, toda a igreja, e depois distribui para as classes, classe de crianças menores, crianças maiores, juniores, adolescentes, jovens, adultos, classes especiais, enfim, nós temos muitas classes. Vai começar agora também a classe dos primeiros passos, que acontece, termina uma turma, começa outra, vai começar outra turma. Então, você e sua família estão convidados a participarem conosco das programações da igreja. À noite, às 19 horas no domingo, temos o culto de louvor, adoração. A TV Grandourados também transmite este culto. É o momento de ouvirmos a palavra de Deus, tributarmos louvores, é o momento do culto. O culto, nós vamos falar um pouco hoje sobre o culto aqui. Então você fique atento no segundo bloco aqui do programa. Hoje nós separamos um bloco só para falar do culto e a importância do culto na sua vida, tá bom? Nós vamos aí para o intervalo e depois voltamos para darmos sequência aqui ao programa Andando com Cristo. Não saia daí, nós voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135.
Olha, nós voltamos aqui no segundo bloco do programa Andando com Cristo, depois da nossa abertura, e eu quero falar para você um pouquinho sobre os pais. Nós estamos aproximando aí do Dia dos Pais, já tivemos um programa aqui na semana passada sobre o Dia dos Pais, mas eu quero fechar aqui um bloco com você sobre o Dia dos Pais. O último versículo da Bíblia, a Bíblia conclui o Antigo Testamento dizendo assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Antigo Testamento, ele conclui com estas palavras, que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Malaquias é quem escreveu esta palavra e é o último versículo da sua profecia. Há aqui uma promessa muito gloriosa, e esta promessa aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Aponta para o ministério de João Batista, que é o precursor de Cristo, e para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu não sei se você já parou para pensar, esta relação de pais e filhos sempre foi uma relação conturbada. Há até literaturas longas escritas tentando entender isto. Por que esta relação de pais e filhos são tão conturbados? João Alexandre, um cantor, ele fala do conflito de gerações, né? A dificuldade de pais e filhos se entenderem pelo conflito de gerações. A maioria dos nossos filhos viram para nós, ou a maioria dos filhos viram para os pais e dizem o seguinte: ah, pai, isso é lá da sua época, isso é coisa cafona, ultrapassado, retrógrado. E os pais estão ali tentando orientar os filhos e os filhos pensando que é coisa retrógrada. Tem até uma expressão muito comum nos nossos dias que fala que quando os filhos estão pequenos, nos nossos braços, andando de mãos dadas com os pais, eles olham para os pais como um herói, como um super-herói. E se espelham nos pais e têm aquela admiração quase que platônica pelos pais. Quando os tempos vão passando, eles vão entrando aí, saindo da infância, entrando na adolescência para a juventude, o pai fica cafona. Ah, pai, você não entende nada, ainda mais agora nesta era tecnológica, que o pai tem que pedir o filho para acertar o celular para ele. Aí, tá vendo, você não entende nada, é tempo moderno. Depois, quando a juventude vai passando, o pai então vira aquela figura assim, meio distante, aquelas dificuldades de aproximação, enfim. Quando entra a fase adulta, aquele filho que achava o pai cafona, retrógrado, começa novamente a olhar para ele como um herói. Não, meu pai foi um herói. E volta toda aquela admiração. Então, você pode ver que esse conflito de geração, ele é temporário, é uma fase da vida. Via de regra, depois os pais voltam a ocupar aquele lugar de admiração no coração dos filhos, principalmente os quarentões aí em diante. Mas o texto aqui diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e ele converterá o coração dos filhos aos pais. Esta é uma promessa de Deus que faz parte do ministério de Cristo. Se você olhar o ministério de Cristo, você verá este ato contínuo do ministério de Cristo, de reconciliação. O ministério de reconciliar o homem com Deus e de reconciliar Deus com o homem. Este ministério de levar às famílias o perdão, a graça, a misericórdia. Tanto que Jesus, ensinando a orar, a oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino. Onde chega o reino de Deus, por exemplo, se chegar até a sua casa, ele chega levando justiça, paz, perdão, misericórdia.
É Cristo Jesus quem converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu conheço muitas famílias onde o evangelho não chegou e a relação familiar é extremamente delicada. Marido e mulher, pais e filhos têm grandes dificuldades. Em todos os lugares, até mesmo aqueles lares cristãos onde a Bíblia, a palavra de Deus está presente, em muitos momentos pais e filhos se desequilibram. E eu vou te explicar por quê. Deus colocou os pais como autoridade sobre os filhos e às vezes os filhos custam muito a entender isto. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4 diz assim: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os sobre a disciplina e a admoestação do Senhor. Por que às vezes se torna essa relação difícil? Se torna difícil porque, por natureza, desde que o pecado entrou no mundo, desde que o pecado corrompeu a raça humana, o homem se tornou um ser rebelado contra todo tipo de autoridade. Pode observar que o ser humano é um ser rebelado contra todo tipo de autoridade. Depois que o homem se rebelou contra Deus, a maior de todas as autoridades, ele então se rebelou contra toda espécie de autoridades. Nós não aceitamos de forma natural qualquer tipo de autoridade sobre a nossa vida. E uma das primeiras autoridades resistidas no coração do homem é a autoridade dos pais. Por isso que muitos pais não entendem isto, querem levar para a força, querem levar para a base do autoritarismo e as coisas só dificultam, só pioram. Muitos filhos que não conseguem submeter esta autoridade dos pais. Então, é porque por natureza nós somos rebelados contra todo tipo de autoridade. A primeira autoridade que Deus coloca na vida nossa, do ser humano, é a autoridade dos nossos pais. Por isso que o mandamento de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, para você ter uma vida dilatada, uma vida longa, uma vida plena sobre a face da terra. Eu hoje louvo a Deus por ter obedecido meu pai e minha mãe nos momentos que eu mais precisava de obedecê-los. Eu não te nego, muitas vezes fiz isto com resistência no meu coração, a contragosto. Deve ser a realidade sua também. Mas hoje eu agradeço a Deus de, mesmo a contragosto, ter respeitado a autoridade do meu pai e da minha mãe. Eu não saberia hoje respeitar as autoridades se eu não tivesse aprendido dentro da casa dos meus pais. Depois desta primeira autoridade, Deus vai colocando outras autoridades. Os estudiosos dizem que a segunda autoridade que Deus coloca na nossa vida, a autoridade humana depois dos pais, são os nossos professores. Se você é criado dentro de uma igreja, do contexto de uma igreja, as autoridades da igreja também são autoridades para serem respeitadas, são autoridades delegadas por Deus para cuidar do povo de Deus, da igreja de Deus, do rebanho de Deus. E a palavra de Deus recomenda e cobra respeito para com essas autoridades. Obedecei aos vossos guias, pois hão de prestar contas, porque zelam pelas vossas vidas como se fossem prestar contas a Deus de cada um de vocês. Então, é uma autoridade a ser respeitada. Temos a autoridade do professor na sala de aula. Temos esta autoridade que precisa também ser respeitada. Quantos professores hoje querendo abandonar a sala de aula? E recentemente o juiz da cidade, doutor Zaloar, ele disse o seguinte, que a educação vem de berço, é o termo geral, mas lembrando isto,
E se os filhos não aprendem a obedecer os pais, eles não aprenderão a respeitar as demais autoridades que nós vamos ter dentro do contexto da sociedade. A autoridade de um professor, quantos professores desistindo do seu ofício, autoridades políticas, aqueles que governam sobre nós, por mais que às vezes nós queremos encontrar uma razão para não respeitá-los, são autoridades, e essas autoridades são delegadas. Se não faz bem, Deus tira a autoridade deles. Se nós temos autoridade civis, militares, os juízes, enfim, tantas pessoas nós temos que submeter a sua autoridade. No trabalho você tem a autoridade do seu chefe, que te orienta, que te dá ordens para você. Mas se você não aprendeu a respeitar a autoridade dos seus pais, dentro de casa, certamente você terá dificuldade com qualquer tipo de autoridade, porque é da natureza humana isto. É por isso que Malaquias está dizendo, olha, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta maldição é exatamente isso que está acontecendo, está na nossa cara, que o nosso país está sob uma maldição terrível. É claro que está, não podemos negar isto. Ninguém respeita ninguém. Há um desmando geral no nosso país, uma falta de respeito com os idosos, com autoridades, uma falta de respeito das autoridades com aqueles que são governados por elas. Sabe por que isto? O problema está lá dentro de casa, sim, doutor juiz, está dentro de casa, o senhor está com a razão. Se não começa dentro de casa, se não vem de berço esta boa educação, nós vamos ter uma série de dificuldades no contexto geral da sociedade. É isto que o profeta está dizendo, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Onde está o reflexo dessa maldição? Drogas. Dourados está um problema sério, drogas. Tem até o Disque Drogas, né? Eu vi no jornal esses dias, a polícia prendendo aí, fechando uns Disque Drogas. Liga a droga. Mas eu até pensei que já estava legalizado, porque Disque Drogas, vendo nossos filhos se matando, se corrompendo, se autodestruindo nas drogas, isso não é uma maldição? Vê o crescimento da violência, a necessidade de baixar a maioridade penal aí para 16 anos, porque nem espera completar 18. Há uma criminalidade genérica no nosso país, este medo que as famílias estão tendo, e a linguagem da sociologia nos nossos dias é assim: o bandido solto e o cidadão preso atrás de grades. Não é da cadeia, da própria casa. Não tem liberdade para sair na rua, andar na rua, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você quer maldição pior do que isso? Quer coisa pior do que isso? Conflitos dentro de casa, nossos filhos, muitos deles sendo cativados pelo mundo das drogas, aumento da violência, filhos matando pais, pais matando filhos, enfim. Você quer mais o quê para você falar que é maldição? O Senhor está dizendo aqui através do profeta, eu converterei, no dia que Deus converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, no dia que as nossas famílias forem mais fortalecidas na palavra de Deus, não tire a palavra de Deus do seu lar, nós vamos viver numa terra sem estas maldições. Nós vamos viver numa terra pacífica, amorosa, uma sociedade melhor, uma sociedade onde o idoso é respeitado, onde uma mulher casada, um homem casado, onde é respeitado, onde as famílias serão respeitadas. Nós vamos viver numa sociedade melhor. Então, é uma promessa de Deus. Olha para a palavra de Deus e tenta entender esta promessa de Deus para a vida da sua família.
Deus te abençoe. Nós vamos para mais um intervalo e no segundo bloco eu quero falar da importância de você levar a sua família na igreja para prestar culto a Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, Rua Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Voltamos aqui mais um bloco do programa Andando com Cristo. Hoje nós estamos falando sobre Deus converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vocês pais que acompanham este programa, vocês devem ter um zelo muito grande com os filhos de vocês. Os pais vivem sobre uma constante tensão, se os filhos não estão andando com más companhias, se estão indo bem na escola. E então, quando o assunto é drogas, todo pai morre de medo dos filhos entrarem para o mundo das drogas. É um mundo sem volta. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. E é caminho de morte mesmo, as drogas. Uma das formas boas de você, de você zelar pela sua família, é você levá-los à igreja, levar sua família à igreja. Qual foi a última vez que você foi à igreja cultuar a Deus? Levando a sua família, levando para que eles cheguem na presença do Senhor nosso Deus, para receber as instruções da palavra de Deus. Qual foi a última vez? Então você deve pensar nisto, porque é uma forma de você colocar sua família perante o Senhor e rogar a Deus para que Deus livre a sua família do mal e das adversidades deste mundo. O Salmo 84 fala assim: como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne
exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Esse texto fala saudades de Sião, é uma referência às saudades do templo, é uma referência a este desejo que há no coração do homem de cultuar a Deus. Deus criou você, como criou todos os homens, para cultuarem a Ele. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Talvez você esteja perdido, sem rumo. E para quem está perdido, qualquer caminho serve. Para quem está perdido, qualquer direção é boa. Às vezes você esteja perdido, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe para onde vai. Não sabe nem para que existe. Uma vez fui conversar com um jovem e ele disse, não sei nem para que eu nasci. Às vezes acontece isso com você, não sabe nem para que você existe. Está tão sem rumo na vida que não sabe o objetivo da sua vida aqui. Então deixa eu te dizer algumas coisas que a palavra de Deus diz, não são opiniões minhas. O fim principal do homem, Deus criou o homem para adorá-lo, para glorificar a Deus. E se você entender isto e glorificar a Deus, a promessa é o seguinte, você vai gozá-lo para sempre. Você não vai ficar perdido na sua história, na sua trajetória. Você não vai ficar abandonado neste mundo, neste planeta. Você não vai ficar perdido sem saber o que está fazendo aqui, para que você existe. Você não existe só para ser feliz como você pensa. Até porque a felicidade é um bichinho ligeiro. Quanto mais você correr atrás dela, você vai ver isso, mais ela vai correr de você. Não é bem-aventurado aqueles que são felizes, mas são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, de ver o reino de Deus prosperando sobre a terra, de ver os homens glorificando a Deus e depois podendo gozar da presença dele para todo sempre. Você deve levar a sua família na igreja para glorificar a Deus. É tão lindo quando a gente olha no domingo à noite, o dia do Senhor, na hora da escola dominical, às 9 horas da manhã, ou à noite, na hora do culto. E eu hoje estou falando aqui do culto, vou colocar o foco no culto. Ver as famílias chegando para louvar a Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade, com a Bíblia na mão. Lá pega o boletim da igreja, olha o programa do culto, vai adorar a Deus, toda aquela comunidade, aquelas famílias juntas, cantando, orando, bendizendo ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, um ambiente rico para a família, um ambiente próspero para a alma humana.
o coração se satisfazendo em Deus, porque talvez você não saiba, o seu coração fica inquieto porque a sua alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, aquela quantidade de gente ali matando a sede de Deus, glorificando a Deus, derramando a sua alma perante o trono da graça de Deus, adorando o Deus vivo e verdadeiro. Isso é maravilhoso, Deus nos criou para isso. A pessoa sai ali do culto fortalecido, ele sai do culto encorajado para enfrentar as lutas da semana, impactados pela palavra de Deus, tendo o coração feliz na presença do Senhor, tendo tributado louvores, adoração ao nome do nosso Deus, orado, cantado, ouvido ali a palavra do nosso Deus sendo pregada. Isso é maravilhoso, Deus nos criou para isso. É isso que o salmista está dizendo, esta experiência da adoração é uma experiência maravilhosa. Ele está dizendo assim, ai, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira pelo Deus vivo, a minha alma anela por estar na tua presença. Olha aqui, a minha alma anseia, ela tem desejos reais de saciar esta fome de Deus, na presença de Deus, na pessoa de Deus. As pessoas estão tentando enganar a si mesmas, achando que vão saciar a sua fome de Deus em qualquer outra coisa, ou saciar a sua sede da alma, que suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Você não vai matar a sede da sua alma num boteco, numa bebida, num vício, numa droga. Você não vai matar a sede do seu coração, você não vai satisfazê-lo nas riquezas, na avareza, na prosperidade material. A sua alma tem sede de Deus, não é sede de qualquer outra coisa. Não adianta você correr atrás de curandeiro, não adianta você correr atrás de mistério, não adianta você correr atrás de coisas mirabolosas. A sua alma tem sede de Deus. O culto é aquele momento do encontro da alma com Deus, para matar a sede de Deus. O culto acontece num sistema de diálogo, onde nós falamos com Deus e onde Deus fala conosco. Nós falamos com Deus através das nossas orações, dos nossos louvores, intercessão, momento de confissão de pecados. Nós falamos com Deus, expressando os anseios da nossa alma a Ele, através da própria palavra dEle, a Bíblia. E depois Deus fala conosco pela sua palavra, pela pregação genuína, sincera da palavra de Deus. Não é opinião de homens, está cheio de homem tendo opinião particular. Deus está me revelando aqui, Deus mandou um recado para você. Deus não manda esses tipos de recado para o homem. Deus nos fala pela sua palavra, pela Bíblia Sagrada. Então, quando você senta ali e a palavra de Deus é pregada, o livro de Deus é lido e dele emana a luz do céu e vem ao encontro da sua alma, a sua alma encontra paz em Deus, ela é saciada em Deus, ela é fortalecida em Deus. Todo dia é dia do Senhor, mas Deus separou um dia especial para Ele. O domingo é o dia do Senhor. É o dia para você separar a sua família de toda a preocupação deste mundo nosso do dia a dia e reservar esse dia para o Senhor. É o dia do descanso. Todo dia é dia do Senhor, mas Ele separou um dia para o culto, para você levar a sua família na casa do Senhor, para prestar culto ao Senhor. Toda a vida Deus separou dos 7 dias da semana, separou um como dia do descanso, o dia também de nós meditarmos mais profundamente na palavra do Senhor, descansar o nosso coração de todas as preocupações deste mundo e derramar a nossa alma perante o Senhor nosso Deus.
O dia do Senhor. Ah, pastor, mas todo dia é dia do Senhor. Não vem com essa desculpa para não ir na casa do Senhor no domingo, não. Todo dia é dia do Senhor, mas Deus separou um dia especial para Ele. E se você está pegando esse dia do Senhor e usando para você mesmo, você está em desobediência a Deus. Se você está pegando esse dia do Senhor e usando para outros fins, você está em desobediência a Deus. Esse dia é o dia do Senhor, é o dia de você reunir a sua família, ir à casa do Senhor e zelar para que a palavra do Senhor chegue até a sua família, a sua casa. É assim que você vai fortalecer a sua família. O culto no Antigo Testamento era muito complexo. Não tinha que matar cordeiro, ou um cabrito, ou um boi. Tinha que oferecer em sacrifício, tinha todo aquele preparo do tabernáculo ou do templo, o sacerdote tinha que lavar a mão, entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Era complexo, mas tinha uma norma rígida a ser seguida, porque o culto é ordenado por Deus, não é de acordo com a imaginação de cada um. O princípio regulador do culto é que Deus estabelece na sua palavra a forma como Ele quer ser adorado por nós, e obedientemente nós devemos adorar a Deus não conforme nós queremos, mas conforme Ele requer de nós na sua palavra. O culto no Novo Testamento é simples, é leitura da palavra de Deus, oração, cânticos de louvor, ministração do sacramento e pregação fiel da palavra de Deus. Olha que simplicidade é o culto do Novo Testamento. E através destes meios ordinários, o Espírito Santo de Deus opera extraordinariamente no coração do adorador. Leva sua família à igreja para adorar o nome do Senhor. Você vai ver a mudança dentro da sua casa. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos aqui para concluir este nosso programa de hoje. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós estamos aqui no último bloco para concluirmos o programa Andando com Cristo. Eu quero falar aqui deste livro do Dr. Augusto Nicodemos, chamado Apóstolo. É o mais novo livro do Dr. Augusto Nicodemos. Este livro, ele também quer nos ensinar algumas coisas preciosas sobre o ofício do apostolado. Existe apóstolo hoje? Ou o apostolado foi um ofício extraordinário dentro da igreja, um ofício temporário? Os primeiros oficiais da igreja cristã, que Cristo escolheu para um trabalho específico. A igreja apostólica enviada ao mundo, mas o ofício do apóstolo existe hoje.
Este livro do Dr. Augusto Nicodemos responde estas e outras perguntas à luz da palavra de Deus, não são opiniões pessoais do autor. Responde à luz da palavra de Deus. Ele é editado pela editora Fiel. Se você quiser consultar a página da editora Fiel, você vai encontrar lá o livro Apóstolos. Eu recomendo a leitura, é uma boa leitura para os nossos dias, até também para entendermos melhor o sentido apostólico da igreja, como sendo enviados por Deus ao mundo para uma missão que a igreja tem muito preciosa neste mundo. Olha, nós vamos orar encerrando aqui o programa e fica o convite para você estar conosco neste domingo, às 9 horas na Escola Dominical e às 19 horas no culto de adoração ao nosso Deus. Eu vou orar pelos pais e pelas famílias. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de água. Senhor, muito obrigado pela vida dos nossos pais. Obrigado porque é a primeira autoridade que nós temos neste mundo, a autoridade dos nossos pais. Obrigado porque o Senhor nos deu pais tementes ao Senhor, que nos ensinou a confiar em Ti, a depositar o nosso coração no Senhor e a obedecer à lei do Senhor, à palavra do Senhor. E assim podemos viver uma vida longa sobre a face da terra, porque os mansos herdarão a terra. Oro pelos pais que estão lutando dentro dos seus lares, pela criação da família, pelo pão de cada dia e por conduzir os filhos aos caminhos do Senhor. Deus, compadece desses pais, tenha compaixão deles e abençoe os filhos para que sejam filhos obedientes, porque as promessas do Senhor são preciosas para aqueles filhos que aprendem a obedecer aos pais. Assim nós suplicamos a Tua bênção pelas famílias que nos acompanham nesta hora. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no programa Andando com Cristo, na TV Grandourados, a TV da família Dourado.